Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje vamos bater mais um papo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, na verdade, um pouquinho de várias coisas. Um pouquinho de motivação, um pouquinho de emoção, um pouquinho de sentimentos que a gente acaba tendo, né, a partir do momento que a gente descobre uma patologia, uma doença, né? E o que acontece nesse momento, né? Eu digo por mim, quando eu descobri a esclerose múltipla, alguns anos atrás, nossa, falar pra você que eu cheguei lá no consultório, o médico falou assim, nossa, você tem esclerose múltipla. Pô, super alto astral, beleza. Tem esclerose, e aí, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, tem que tratar. A gente não fica feliz em receber uma notícia, né? De que a gente tem uma doença, principalmente uma doença que não tem cura e que tem vários riscos e que pode levar à morte, né? Isso falando da esclerose. Mas acaba servindo para um leque de outras patologias que existem aí. Existem outras doenças autoimunes, existem outras doenças, né, propriamente ditas, que acabam fazendo com que a partir daquele momento que você tem um diagnóstico fechado, acaba mexendo com o seu psicológico. Isso é normal. É normal você ficar naquele momento triste, preocupado, ansioso. Isso é normal. O que não é normal é a gente deixar que esses sentimentos sejam mais fortes, né, do que a vontade de continuar a seguir em frente. Porque a partir do momento que a gente dá valor a esses sentimentos, a essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade, né, esse desânimo, se isso se torna muito intenso, acaba sendo uma outra doença, uma outra patologia que acaba impossibilitando da gente seguir em frente. Então, assim, muitas das vezes a gente precisa de um conjunto de coisas para poder ajudar a gente a passar por esse momento, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente tem que ser forte, tem que buscar força da onde a gente não tem. É esse o momento que a gente começa a se redescobrir, né? E muitas das vezes é buscar essa força da onde a gente não tem, é buscar força onde a gente tem, né? Muitas das vezes seja um suporte com os familiares, seja suporte com os amigos, suporte com pessoas que te fazem bem. Então, muitas das vezes, estar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, desabafar, né? Pedir um colo, que a gente de vez em quando precisa de colo. A gente não tá o tempo todo feliz da vida, super alegre. Tem vezes que a gente está precisando de um abraço, de uma palavra amiga, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente tem que reconhecer o que está acontecendo com a gente, quando possível, né? E a gente tem que pedir um colo, um auxílio. Quando a gente não consegue, muitas das vezes, perceber isso, que aí já acaba tornando, né, patológico, muitas das vezes já entra numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, aí já é acompanhamento com um psiquiatra ou com um psicólogo, que também vai ajudar a dar continuidade nesse momento. Mas o que acontece? Tudo não é muito fácil, né? Quando a gente descobre uma doença, a gente tem um mix de emoções, a gente tem um mix de sentimentos, mas a gente tem que tentar ficar firme, né? A gente tem que tentar dar o melhor para nós mesmos, para a gente conseguir caminhar, para a gente conseguir seguir. Porque se a gente já descobre uma doença e se a gente não ajuda a tratar psicologicamente essa doença, as coisas ficam um pouco mais difíceis. O tratamento se torna mais difícil, a gente acaba tendo mais sintomas, a gente começa a valorizar outras coisas que não são legais para a nossa doença, né? Então, assim, o nosso acompanhamento psicológico, isso é importantíssimo para a gente entender, para a gente observar. Quando a gente não conseguir sozinho, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que pedir auxílio a um profissional da área direcionado para isso. Mas assim, eu digo isso porque todo mundo, ou a grande maioria, já passou por esse momento. Falar para você que
é tudo uma beleza. Não é. Tem momentos que a gente tem os nossos altos e baixos, tem momentos que a gente acaba dando uma recaída, a gente dá uma regredida, isso é normal, a gente tem esse direito de ficar um pouquinho mais desanimado, mas a gente não pode deixar que isso seja uma verdade na nossa vida. A gente tem que estar buscando coisas que nos tragam prazer, que nos tragam alegria, para caminhar juntinho ali, ó, com a nossa doença, para a gente conseguir levar de uma forma um pouquinho mais branda, mais alegre e mais fácil, né? Então, o que acontece? Eu venho trazer para vocês hoje que, assim, é normal a gente ficar triste, desanimado, sem vontade de fazer muitas coisas, mas é anormal a gente permitir que isso seja uma verdade na nossa vida. A gente tem que transformar esses sentimentos e buscar coisas que nos tragam uma leveza, uma tranquilidade para que a gente consiga seguir em frente. Digo por esclerose que não é fácil. Não é fácil a gente caminhar, não é fácil a gente seguir em frente, apesar de que a cada dia a gente enfrenta um obstáculo. Eu falo que a gente vive um dia de cada vez e a gente tem que agradecer por cada dia que a gente vive, porque é uma luta diária, é uma luta constante. Muitas das vezes é uma fadiga que você sente num dia, no outro dia é um cansaço, no outro dia é uma dormência, no outro dia a perna tá pesada, no outro dia você não consegue urinar direito, tá com uma dificuldade, no outro dia são dores musculares, e a cada dia é uma coisa que acontece e você não pode deixar com que isso seja mais forte. Então você tem que buscar dentro de você uma maneira mais fácil de lidar com tudo isso. A gente tem que buscar uma motivação, né? Seja onde for ou com quem for, com amigos, familiares ou até mesmo através das redes sociais. A gente tem que estar tentando levar um pouquinho, e é o que eu estou tentando fazer para todos, né, que estão me acompanhando, é tentar levar uma palavra de motivação, de que em meio à dificuldade que a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não pode deixar isso ser mais forte. Nós somos mais fortes, nós somos capazes de vencer as dificuldades, de enfrentar aquele momento muito que a gente olha e não vê luz no fim do túnel, mas a gente é capaz sim de enfrentar essa dificuldade, de atravessar esse túnel e enxergar que lá no fundo existe uma luz e que nós somos capazes de chegar lá, que nós somos vitoriosos em meio a tantas coisas que a gente passa. Então, assim, eu venho trazer para vocês hoje um pouquinho dessa motivação e entender que somos sim. Temos nossos momentos de fraqueza, mas também temos que nos permitir e devemos nos permitir ser felizes, buscar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, porque é isso que faz com que a gente consiga caminhar com a nossa patologia de uma maneira mais harmônica. Espero ter ajudado a muitos, né? Espero que vocês estejam curtindo, compartilhando lá no canal Esclerosando com Monique Marins. Inscrevam-se no canal. E vamos seguindo, e espero, no fundo do meu coração, ter auxiliado a quem está me assistindo nesse momento. Um grande beijo no coração de vocês e um até logo!